Certo, pessoal? Boa tarde. Então, vamos hoje para o GAF, né? Grandes Argumentos da Filosofia, número 4, né? Esse número é, de certa forma, uma continuação do número 3, né? Então, o número 3 foi sobre um argumento em favor do idealismo, né? Os argumentos de Berkeley. E hoje é sobre um argumento contra o idealismo, né? Chamado Refutação do Idealismo de Moore. Né? Então, o idealismo, né, ocupa uma posição central na história da filosofia, especialmente ali no século XIX, né, na primeira metade do século XIX, quando você tem os idealistas alemães como Fichte, Hegel, Schelling, né, que meio que tomaram a dianteira do desenvolvimento filosófico da época. Né? Durante o último quarto do século XIX, você tem na filosofia britânica uma influência muito forte do idealismo alemão, originando o idealismo britânico. Né? Então, o idealista, esse aqui é Hegel, né? Na foto. O idealista britânico mais importante, mais famoso é o Francis Herbert Bradley. Então, ele tem um livro famoso chamado Aparência e Realidade, né, de 1893, em que ele propõe reduções ao absurdo da existência de quase tudo que a gente considera existir, né? Como o espaço, o tempo, o eu, a matéria, o movimento, a mudança, a causalidade. Essas coisas dependeriam de relações para existir, e o argumento mais famoso do Bradley é um em que ele argumenta, né, que o conceito de relação, por si só, ele é incoerente. Né? Então, o livro, né, Aparência e Realidade, a primeira parte do livro é sobre a aparência, e a segunda parte trata da realidade, né, como ele chama, do absoluto. E é bastante interessante essa parte do livro, porque embora ela seja mais longa que a primeira parte, ela tem pouco a dizer sobre o absoluto, e a maioria das coisas que tem para dizer é negativo. Né? Então, o absoluto seria tudo o que não pode ser descartado como mera aparência. Né? E como as relações pertencem à aparência, o absoluto ele não pode ser relacional, ele teria que ser um todo único, indivisível. Né? Só que, por outro lado, o pensamento humano ele seria relacional. Né? De modo que qualquer tentativa de capturar o absoluto no pensamento falsifica ele, o absoluto. Né? Nenhum pensamento sobre o absoluto é simples e exatamente verdadeiro. Essa é até uma posição de Bradley que é estranha a caracterização que eu dei de idealismo no vídeo passado, né? Porque ela parece negar a ideia, né, que eu chamei lá de otimismo epistêmico. Né? Vai dar uma olhada no outro vídeo. Até fica até pensando se esse aspecto do Bradley não influenciou talvez o Wittgenstein, né? Mas talvez, muito mais provavelmente, Kant influenciou os dois. Né? Outro idealista britânico importante é o John MacTaggart, Alice MacTaggart, do qual a gente falou no GAF 2, né? O argumento dele sobre a realidade do tempo. Um fenômeno interessante é que, apesar da grande importância do idealismo na filosofia do século XIX, o idealismo saiu de moda muito rapidamente no início do século XX. Mas, como eu estava dizendo, esse fenômeno se deve, ao menos em parte, ao que ficou conhecido como a revolta contra o idealismo, quando filósofos anteriormente influenciados pelo idealismo, como Moore e Russell, né? Russell, o cara aí da foto, apresentaram, né, uma série de argumentos que resultaram na derrocada do idealismo, pelo menos na filosofia de língua inglesa. Né? Você tem idealistas hoje em dia ainda, mas num número muito menor e com influência muito menor do que você tinha no século XIX. Né? E uma coisa interessante é que não é que nenhum desses dois filósofos tenha refutado o idealismo. Nem Moore e nem Russell afirmam ter demonstrado que o universo, ou o que existe, ou o que pode ser conhecido, não é espiritual ou mental. Tudo que eles consideram ter demonstrado é que não existem bons argumentos filosóficos para apoiar tal afirmação. Pode ter outros motivos teológicos, psicológicos que façam as pessoas aceitar essa afirmação, mas não bons argumentos filosóficos. Isso é tudo que eles pretendem questionar. Né? E, como consequência disso, eles questionaram alguns pressupostos do idealismo, né? Dos quais eu falei no GAF 3, né? Como o fenomenalismo, né? A tese de que nada está diretamente presente na nossa mente, a não ser os próprios estados mentais. Então, aqui
é um ponto interessante sobre como é que a filosofia avança, né? Nem sempre a filosofia avança provando novas teses muito excitantes, né? Às vezes a filosofia avança questionando pressupostos, né, que eram tomados como certos por filósofos anteriores e propondo alternativas, né? Então aqui é um avanço de entendimento das questões, não necessariamente de ter novas teses conhecidas, né? Então no GAF 3 eu apresentei três pressupostos que eu penso que seriam pressupostos utilizados em argumentos epistêmicos em favor do idealismo, né? Que era o infalibilismo epistêmico, a visão de que o conhecimento é incompatível com a possibilidade de erro, o que eu chamei de otimismo epistêmico, né? A ideia de que nosso conhecimento da realidade é, ao menos em princípio, completável, né? O que leva a se pensar que não há verdades inconcebíveis. E três, o fenomenismo, né? A tese de que nada está diretamente presente em nossa mente, a não ser nossos estados mentais. A filosofia do século XX questionou cada um desses pressupostos, né? E penso que tudo isso começou exatamente nesse trabalho de Russell e Moore. Então, falando aqui um pouco do Moore, então George Edward Moore, né, G.E. Moore, mas como ele é mais comumente chamado, ele nasceu em 1873, né, então nasceu já no auge do idealismo britânico, num subúrbio de Londres, né, e ele ingressou na Universidade de Cambridge em 1892 para estudar classicismo, né? Só que ele conheceu o Russell, que era 2 anos mais velho que ele, e o Russell incentivou Moore a entrar na filosofia, o que Moore fez para nossa sorte, né? E é interessante que entre os professores de Cambridge da época estavam um dos principais proponentes do idealismo britânico, que é o MacTaggart, e um dos críticos mais importantes do idealismo, que é o Henry Sidgwick, né? É um filósofo que a gente deveria falar mais, porque ele é um bom filósofo. Então, o MacTaggart converteu o Moore temporariamente ao idealismo, né? Então, tanto Moore quanto Russell, né? Mas Moore ele tem na sua juventude uma fase idealista muito por influência do MacTaggart, que o Moore gostava muito, né? Até quando falei lá no vídeo sobre o MacTaggart, quando o MacTaggart morreu, o Moore publicou um texto na Mind, lamentando a morte de MacTaggart, elogiando MacTaggart. Então, nessa primeira fase de Moore como filósofo, ele se tornou um grande admirador de Bradley, né? Só que aí começou a haver um afastamento de Moore em relação ao idealismo, uma série de publicações, né? Algo foi gradual, né? Que vai desde Liberdade, em 1898, A Natureza do Julgamento, 99, Estudos em Cosmologia Hegeliana, do Sr. MacTaggart, né? Então aqui não é que ele está falando sobre Hegel, ele está falando sobre o artigo de MacTaggart sobre Hegel. 1901, Verdade e Falsidade, 1902, Mudança, 1902, Relativo e Absoluto, 1902, A Refutação do Idealismo, que a gente vai falar hoje, de 1903, O Idealismo de Kant, entre 3 e 4. Tá? Então, quando Moore publicou A Refutação do Idealismo, em 1903, ele já tinha deixado o idealismo da juventude, né? Foi nessa época exatamente que ele começou a plantar as sementes que mais tarde iria evoluir, né, em um tipo de realismo de senso comum, tanto em metafísica quanto em epistemologia e moral também, né, que seriam de extrema influência nos filósofos da sua época e depois, né, talvez mais até depois, né? Então talvez a influência de Russell tenha sido mais direta e a de Moore tenha sido atrasada um pouco, mas foi tão grande. Maior é difícil, né? Mas foi tão grande quanto a de Russell. Então vamos falar aqui da refutação do idealismo, né? O artigo. Então, a refutação do idealismo é um artigo que é falho em alguns sentidos, tá? Tem algumas distinções ali que já estavam em Frege, só que Moore não tinha conhecimento de Frege. Teve outras que vão estar em Kripke, que ele patina um pouco, né? Mas ele é um artigo muito bem escrito e muito inventivo, né? Que eu acredito que deva ser mais lido e mais comentado, né? Compara, por exemplo, com a fama do On the Note, né? Então, tal como acontece com muitos ataques críticos posteriores que Moore faz, sei lá, teorias da moral, a refutação aqui não é bem uma refutação no sentido de uma prova da proposição, da negação da proposição em ataque, né?
Refutação aqui é um enfraquecimento radical do apoio de alguma visão especulativa que faz, né, por algumas outras características da filosofia de Moore, inverter o ônus da prova, né? A ideia toda é falar assim, olha só, eu vou mostrar algumas coisas sobre sua posição e no final eu vou dizer assim, é você que precisa me provar que sua posição é verdadeira e não eu que preciso refutar. Mais ou menos essa é a ideia da refutação do idealismo, tá? Mas há mais um artigo do que meras críticas ao idealismo, né? A gente tem aqui na refutação do idealismo um rascunho de uma forma diferente de fazer filosofia. Tanto na argumentação, que é muito clara, né? Apesar de que a argumentação de McTaggart também é clara, né? McTaggart é um idealista, mas a de Moore é bastante clara, né? Mas essa ideia de partir do senso comum, né? Que vai ser muito forte na filosofia analítica, somente na década de 50, e também no modo como é apresentada, ter visões positivas em metafísica, epistemologia, filosofia da mente, que, né, nesse artigo contém visões positivas em metafísica, epistemologia e filosofia da mente que influenciaram bastante a filosofia analítica no século XX. Temos, por exemplo, o esboço de uma teoria do conteúdo mental que seria muito influente no século XX, né? Seja no realismo direto, sobre percepção ou memória, ou talvez até no externismo cognitivo. Né? Não sei se eu estou lendo demais aqui, mas eu acho que tem até raízes do que viria a levar ao externismo cognitivo aqui nesse artigo de Moore. Então, o artigo, né, ele saiu na Mind, né, em 1903. Né, a Mind, que foi uma das principais revistas de filosofia analítica do século XX, inclusive foi editada pelo próprio Moore, né, entre 21 e 47. Né? Por exemplo, essa revista aí saiu, além desse artigo de Moore, saiu o On the Note, né? Saiu o artigo de Turing, onde ele propunha um teste de Turing, tudo na Mind. Né? Então é uma revista muito importante. E aqui vamos falar da refutação do idealismo, vamos usar aqui essa versão em português, tá? Foi traduzida pelo Marcos Amatucci, né? Que também traduziu o On the Note, e foi publicado também na Cineses, como foi publicada a tradução do On the Note, tá? Então, vou abrir aqui meu artigo, né, que está com meus grifos aqui, vou botar assim mais perto para ficar mais fácil, né, da gente ler. Tá? Vamos lá. Então, a primeira parte do artigo, primeira linha, já explicita a estratégia de Moore, né, que é elevar o preço do idealismo, né? Salientando o quanto o idealismo foge do senso comum. Né? Então vamos ler aqui essa primeira sentença, as primeiras 3 sentenças do artigo. O idealismo moderno, se é que afirma alguma conclusão geral sobre o universo, afirma que ele é espiritual. Há 2 pontos sobre essa afirmação para os quais eu gostaria de chamar a atenção. Esses pontos são que, qualquer que seja o significado exato do que eles estão dizendo aqui, essa afirmação certamente quer dizer que o universo é de fato muito diferente daquilo que ele parece. Né? E que o universo tem um número bastante grande de propriedades que ele não parece ter. Né? Tá bom? O ponto aqui dessa primeira página é o seguinte, é difícil você ler essa descrição aqui da posição idealista sem um sentimento de incredulidade. Né? Então, Moore ele tenta enfatizar o quão distante e em desacordo o idealismo está com o que a gente pensa pré-filosoficamente. Né? Então, a hora que ele fala assim, o porquê de eu mencionar esses 2 pontos é que quando estamos engajados nos meandros da filosofia, estamos sujeitos a negligenciar a vastidão da diferença entre a visão idealista e a visão ordinária do mundo. Assim, recupere esse espanto, não é porque você estudou filosofia que você tem que deixar de se espantar com o idealismo. Recupere esse espanto. Ele realmente é uma metafísica muito revisionista. Né? E aí, o subtexto dele aqui é o seguinte, olha, qualquer visão tão revisionista quanto o idealismo precisa estar apoiado em argumentos poderosos. Né? Que é o que Moore pretende negar. Tá? Não está. Ele quer dizer que não está. E aqui o Moore ele faz um comentário que eu acho muito correto. Né? Ele fala assim, que é exatamente pela discrepância entre a visão idealista e o senso comum
né, que muita gente toma o idealismo como uma tese interessante, né? Isso atrai muita gente ao idealismo, exatamente o fato dele ser estranho e interessante, né? Principalmente estudantes, né? Estudantes, às vezes, são muito atraídos pelo idealismo, né? Então, o idealismo seria uma posição interessante, né? E, surpreendentemente, esse fato do idealismo ser uma posição interessante, Moore concorda, tem um papel importante no argumento de Moore, né? E Moore, o tempo todo, ele sublinha que a própria posição dele é desinteressante, né? Por quê? Porque a posição dele é de senso comum. A posição dele é que todo mundo sabe, é que o seu barbeiro sabe. Não é nada de interessante. É o óbvio, supostamente, tá? E talvez seja esse um dos motivos que repila essas pessoas que gostam do idealismo da filosofia analítica, né? Porque a filosofia analítica, no geral, ela está o tempo todo tentando tirar essa estranheza do mundo, né? A filosofia analítica meio que ela quer deixar tudo como está, de certa forma, né? Pelo menos essa vertente aí mais de Moore, né? E isso não é nada legal. O legal é ter teses muito fortes e interessantes, como o idealismo, tá? Então aí depois, né, nessa primeira parte, Moore então diz que ele não vai apresentar nenhum argumento para provar que o idealismo é falso, né? O objetivo do artigo não é argumentar que o idealismo é falso, é minar a base argumentativa do idealismo. Fala assim, ó, você não tem motivo para achar que é verdadeiro. Então vamos ver aqui. Página 2. Aqui, ó. De minha própria parte, eu desejo que seja claramente entendido. Entendido o quê? Que eu não suponho que qualquer coisa que eu diga aqui, ó, que eu não suponho que qualquer coisa que eu diga aqui tenha a menor chance de provar que a realidade não é espiritual. Ele não quer provar isso, tá? Ele não quer provar que a realidade não é espiritual. Por quê? Porque eu não acredito sequer ser possível refutar, no sentido de provar ser falsa, uma das muitas proposições contidas na afirmação de que a realidade é espiritual. Pelo que eu sei, a realidade pode ser espiritual. E até eu espero que seja, né? Por quê? Ele não quer morrer, ele quer que a alma dele perdure, etc. Então até espera. Então ele não quer provar que isso é falso. Ele quer mostrar que não há argumentos para aceitar essa tese. Então aí Moore ele move a discussão da refutação da posição idealismo para a refutação de argumentos em favor do idealismo. O artigo é uma refutação não no sentido de mostrar que uma proposição é falsa, mas de remover o suporte argumentativo de uma proposição, tá? Aí, essa outra parte aqui que está em amarelo, né? É, portanto, somente dos argumentos idealistas que eu me ocupo. E se algum idealista sustenta que nenhum argumento é necessário para provar que a realidade é espiritual, eu certamente não terei como refutá-lo. Tá? Então, Moore pretende examinar o que ele acredita ser um dos passos intermediários para qualquer argumento em favor do idealismo, aqui na página 3. Fala assim, ó, se eu puder refutar a única proposição que é um passo necessário e essencial a todos os argumentos idealistas, então não importa quão bons os demais argumentos possam ser, eu terei provado que o idealista não tem qualquer razão para justificar sua conclusão, né? Ele explica aqui nesse parágrafo seguinte, ele fala o seguinte, ó, suponha que a gente tem uma cadeia de argumentos idealistas, né? Que falam assim, A é B, B é C, C é D. E daí o idealista conclui, né? Se eu sei que A é B, sei que B é C e sei que C é D, eu concluo que A é D. Aí o Moore está falando o seguinte, o que eu quero é refutar que A é B. Entendeu? Uma vez que eu refutei que A é B, o idealista perde o motivo de que A é B, né? O idealista perde o motivo de afirmar que A é D, né? Mesmo que os outros argumentos estejam corretos. Pode ser que B seja C e que C seja D. Mas se eu não sei que A é B, eu não consigo concluir que A é D, né? Então, e obviamente isso também não diz que A e D é falso. A e D pode ser verdadeiro. O ponto de Moore é só que, dado esse argumento, que A é B, B é C, C é D, logo A é D, esse argumento deixa de ser um suporte para a tese de que A é D. Só isso que ele quer fazer. E qual é a proposição, né? A proposição que Moore pensa que ocupa esse papel de A e B em todos os argumentos
idealistas é o princípio S é percipe. Ser é ser percebido. Tá? S é percipe, né? Você vê que é um princípio que Berkeley falava, né? Então aqui, ó. A proposição trivial que eu proponho contestar é a seguinte, que S é percipe. O que eu proponho mostrar é que, em todos os sentidos jamais utilizadas, ela é falsa. Tá? Um ponto importante aqui é que o percipe de S é percipe não deve ser entendido apenas como percepção. Né? Eu sei que eu traduzi ali como ser percebido, porque é a tradução mais comum. Mas aqui o percipe não é só perceber. Né? Em Berkeley, provavelmente, o percipe talvez seja só perceber mesmo, já que Berkeley era um empirista. Mas no idealismo alemão e britânico, o percipe aqui está mais para pensado. Né? Ser pensado. Né? Porque está lidando aqui com questões da razão e não só da percepção. Né? Então, ser percipe deve ser lido como ser ser pensado, ou, como o Moore vai ler, ser experienciado. Né? Apesar de que ele está usando experienciado aqui para significar percebido ou pensado. Tá? Então, se como Moore defende todo argumento para o idealismo passar em algum momento pela afirmação de que essa é percipe, então mostrar que essa proposição é falsa significa retirar um passo desses argumentos e invalidar não, mas tornar inutilizar todos os argumentos. Né? Não é invalidar, porque o argumento ele vai continuar sendo válido, né? Se as premissas forem verdadeiras, a conclusão vai ser falsa, mas ele não vai ser útil no sentido que ele não vai ser mais... a gente vai saber que ele não é correto, que tem uma premissa que a gente sabe que é falsa. Né? Então, o tipo de argumento que Moore está falando, os argumentos idealistas para S percipe, ou para as teses mais fortes, né, como S percipere, por exemplo, o que a gente falou no GAF passado. Né? A gente falou do argumento mestre de Berkeley. Se propõe mostrar que onde quer que você possa predicar S, você pode predicar percipe, né? Ou seja, que S é percipe. Então, a refutação de Moore para S é percipe deve conter uma boa refutação para o argumento mestre de Berkeley. Vamos ver se tem, né? Tá. Então, que tipo de proposição é essa percipe? Né? Então, o que Moore fala aqui na página 6. Página 6. Aqui. O que se pode querer dizer por essa percipe? Né? Existem apenas 3 significados que isso pode ter. Um dos quais a frase deve ter, se ela for verdadeira. Existem só 3 significados que essa frase pode ter para ela poder ser verdadeira. Sendo que desses 3, só um é um significado que ela, além de ser verdadeira, ela vai ser importante. Tá? Isso que ele está falando. Lembra quando eu disse que o fato de o idealismo ser uma posição interessante seria importante para o argumento? Então é aqui, né? O importante que ele quer dizer é o seguinte: ser uma posição substantiva. Ele está falando assim, o idealismo é supostamente uma posição substantiva sobre o mundo. Ele está falando algo substantivo, algo informativo sobre o mundo. Né? Então, dessas 3 possibilidades do que significa esse princípio, só em uma o idealismo vai ser informativo, vai ser substantivo. Certo? Né? Vai falar realmente algo sobre o mundo quando fala que o mundo é mental. Então, a primeira alternativa, né, que está ali no 1zinho, é que o princípio S percipe está dizendo que S e percipe são sinônimos. Ele fala o seguinte: a declaração pode querer dizer que a palavra S é usada para significar nada mais, nada menos do que a palavra percipe, que as duas palavras são sinônimas. Nesse caso, né, S e percipe seria uma identidade não informativa. Diferentemente, por exemplo, sei lá, de éspero e fósforo. Né? Porque éspero e fósforo, apesar de ter o mesmo referência, elas não são sinônimas, né? Elas têm sentidos diferentes. Né? Então, esse não pode ser o caso se o idealismo se propõe ser uma tese substantiva. Né? Porque uma
identidade não informativa, como éspero, não é uma tese substantiva sobre o mundo, né? Além do fato, né, de que, obviamente, S e percipiere não são sinônimos, né? Isso aí também é um problema, né? Mas a questão aqui de Moore é a seguinte, pô, se S e percipe fossem sinônimos, S e percipe seria sinônimo de uma tautologia, né? Ia substituir sinônimos supostamente podem ser substituídos salvo veritate, né? Salvando a verdade em qualquer proposição. Pelo menos vamos dizer as que não são opacas. Então, S é percipe seria sinônimo de S é S. Ou percipe é percipe. Né? O que é uma identidade que é uma tautologia, na verdade. Né? Então não é uma tese, não seria uma tese substantiva. Né? Moore chama apenas a segunda possibilidade de analítica, né? Mas essa também é. Né? Aqui seria uma analiticidade bem direta. Né? Ser sinônimo de uma tautologia, inclusive, é a definição de analiticidade de Frege, né? Que provavelmente acho que Moore desconhecia nesse momento. Né? A segunda alternativa, aqui é que Moore chama de analítica, é dizer que o conceito de percipe estaria contido no conceito de S, de modo que S e percipe seria analítica, né? Que a noção clássica de analiticidade de Kant, né? E aqui a continência seria uma continência própria, né? Aí ele fala aqui 2, né? O que quer dizer por S, apesar de não ser absolutamente idêntico com o que se quer dizer por percipe, mesmo assim, inclui o último como parte dos seus significados. Então, aqui novamente, o Moore chama a atenção que ele não acredita que a palavra realidade, né, S, seja comumente utilizada como incluindo o percipe, né, ser pensado, ser percebido. Mas ele salienta que ele não quer ficar discutindo aqui o significado de palavras. Mas mesmo sem discutir o significado de palavras, Moore tem algo para dizer sobre a possibilidade de essa percipe ser analítica. Né? Ele parte da consideração de que nós jamais deveríamos poder inferir analiticamente que algo foi experienciado, exceto de uma proposição que já afirmasse que algo fora experienciado e algo mais. Né? Então, o ponto de Moore é o seguinte, para essa percipe ser analítico, então S deveria significar percipe mais X. O conceito de S deveria conter o conceito de percipe, já que é analítico, mais outros conceitos que ele está chamando de X, né? Certo? E aqui já tem um pouco da genialidade de Moore. Né? Olha a jogada dele aqui. Né? Então ele chamou a atenção para o fato de deve haver mais em S do que em percipe. Né? Senão, seria uma identidade não informativa. Então, esse algo mais, né, o que ele chamou de X, é a raiz da noção realista dele de S. Né? Então, o que é S para Moore? É tudo que está em S para o idealista, menos percipe. Né? Claro que o idealista acha que não sobra nada. Mas aí ele tem um problema que a gente vai ver depois. Porque se não sobrar nada, então a identidade então a proposição é uma identidade não informativa. Né? Então, só que aí ele fala, mesmo que tenha mais em S do que em percipe, a inferência de percipe a partir de percipe mais X dificilmente é uma tese substantiva sobre o mundo. Né? Então agora é o centro do artigo de Moore. Acho que está aqui. Aqui, ó. Se a afirmação de que percipe forma parte do todo designado por S tiver alguma importância, tem que querer dizer que esse todo é orgânico. Ao menos nesse sentido de que outro constituinte ou constituintes dele não podem ocorrer sem percipe. Né? Então, X não pode ocorrer sem percipe. Mesmo que percipe possa ocorrer sem eles. Né? Nós chamamos esses outros constituintes de X. E aqui vem a parte importante. A proposição que S inclui percipe, né? Ou seja, se tudo que é S é percipe, e que, portanto, de S percipe pode ser inferido, só pode ser importante, só pode ser substantiva, só pode ser interessante, se
a gente conseguir inferir percipe, não de percipe, né? Que a gente consiga inferir percipe de x, né? Então, se o idealismo provar que é possível inferir percipe de x, aí é uma tese substantiva. Aí eles provaram que não dá para ser S ser sem ser percebido. Né? A única importância da questão de se o todo S, né? O todo que ele está falando aqui é um conjunto, é um aglomerado de conceitos S, que inclui a parte percipe, né? Então tá, S tem uma parte que é percipe e outras partes que a gente está chamando de X. Repousa na questão se a parte X, também é uma parte do S, necessariamente está conectada com a parte percipe. Né? Isso que o idealista precisa provar. Né? Já que o conceito X não inclui o de percipe, né, por definição, já que X é o que tem S menos percipe, o que Moore está dizendo é que S é percipe, para ser uma tese substantiva, tem que ser uma verdade sintética. Porém, necessária. Né? A questão é provar essa necessidade sem recorrer à analiticidade, né? Porque tem que ser uma tese sintética. Né? Isso não é muita surpresa, né? Kant, por exemplo, já chamou a atenção da gente de que as principais proposições da metafísica são sintéticas a priori, né? E já que Kant não distingue muito bem a priori de necessário, elas seriam também necessárias. Né? E aí, esse seria o terceiro. Esse é o terceiro possível significado da seção S é percipe. E, como vemos agora, o único importante. S é percipe afirma que toda vez que você tiver X, você também tem percipe. Né? E o que quer que seja que tenha a propriedade X, também tem a propriedade de que foi experienciado. Né? Então vamos fazer aqui no Moore, para não ficar falando de X, vamos chamar S, tá? Vamos chamar o X de S. Então, nosso S agora é tudo que tem no S menos percipe. Né? Então está decantando o S do S percipe, e agora ele está dizendo o seguinte: o idealista precisa provar desse S aqui puro, sem percipe, que ele implica percipe. Né? Então, os idealistas devem afirmar que há uma conexão necessária entre algo existir nesse sentido de X e algo ser experienciado sem apelar para a analiticidade. Né? Uma doutrina que eles comumente expressam afirmando que o objeto da experiência é inconcebível sem o sujeito. Né? Já vimos essa estratégia lá no argumento mestre de Berkeley. Ele fala o seguinte: olha, S sem percipe é inconcebível, porque ao tentar conceber S sem percipe, sua concepção conta, né? A sua concepção ao tentar conceber S sem percipe, conta como um percipe daquele S, vamos dizer assim. E aí, assumindo um princípio possibilidade e concebibilidade, né? Um princípio que é derivado lá do otimismo epistêmico, a gente infere que esse S sem percipe é impossível, a partir da sua inconcebibilidade, né? Por modo Stollens. Então, esperamos encontrar no artigo de Moore um bom motivo para não aceitar esse raciocínio de Berkeley, né? Que é um raciocínio que não parte da analiticidade, tem características que Moore está dizendo que precisa ter. Né? E agora a gente chega também no ponto central, talvez, do argumento de Moore. Né? Tem vários pontos bons, né? Esse aqui é outro ponto bom. Mas aqui seria a sua refutação, né? A sua refutação. Ele sustenta que o que faz o idealista pensar que S sem percipe é inconcebível é um erro conceitual. Né? Página 10. Estou sugerindo que o idealista sustenta que o objeto e sujeito estão necessariamente conectados, principalmente porque ele falha de todo em ver que eles são distintos, que eles são dois. Quando ele pensa em amarelo e quando ele pensa em sensação de amarelo, ele falha em ver qualquer coisa no último que não esteja no primeiro. Ou seja, o idealista está tomando a proposição como analítica no final das contas, né? Porque ao negar que amarelo possa ser separado da sensação de amarelo, seria negar que amarelo possa ser separado de si mesmo, né? Já que ele toma as duas coisas como iguais. Né? Então ele está meio que tomando essa afirmação como uma identidade não informativa. Então, afirmar que amarelo
aqui, essa parte aqui, afirmar que amarelo é necessariamente um objeto da experiência é afirmar que amarelo é necessariamente amarelo, uma proposição puramente de identidade. O que ele quer dizer com puramente aqui talvez seja uma proposição não informativa, né? Que seria uma proposição analítica. Né? Aqui, esse texto aqui é pré-Kripke, né? Então a questão de identidade. Né? E no próprio texto de Kripke, a relação de identidade e analiticidade não é tão bem tratada, talvez. Mas aqui, certamente, ele tem uma questão de saber. Né? É uma identidade, beleza, mas tem identidades que não são analíticas, né? Como, por exemplo, até éspero é fósforo, ou água é H2O. Aqui tem, eu acho que tem um pouquinho de ruído, mas eu acho que ele está certo, né? Assim, a questão assim, é que o idealista ele trata, ao não conseguir ver a diferença entre amarelo e sensação de amarelo, ele trata amarelo igual a sensação de amarelo como uma identidade não informativa. Por quê? Porque ele não vê a diferença. Não vê nem a diferença em sentido entre as duas coisas, né? Não só que ele não vê a diferença em referência. Então aqui vem um ponto importante. Aí ele fala o seguinte: é claro que a proposição esse-percipe também implica que a experiência é, afinal de contas, alguma coisa distinta do amarelo, né? Senão não haveria razão em insistir que amarelo é uma sensação, né? Então, porque ao mesmo tempo, o cara o idealista ele está usando essa proposição como uma analítica, até como uma identidade não informativa, só que ao mesmo tempo, às vezes, ele trata essa afirmação como sendo algo interessante, sendo algo informativo. Né? Então, o que Mu está dizendo aqui é que o idealista toma esse-percipe, ora como sintética, quando apresenta isso como uma tese substantiva, e ora como analítica, quando, por exemplo, insiste que não dá para conceber. Aqui no caso de Beckler, né, tem até um motivo mais específico que ele insiste que não dá para conceber. Né? Mas assim, Beckler ainda tem um argumento de porque não dá para conceber. Né? Ele fala assim, porque sua tentativa de conceber já torna aquela árvore que você concebeu como uma árvore pensada. Mas muitas vezes os idealistas simplesmente eles falam assim, não dá para conceber. Né? Simplesmente porque eles não veem essa diferença. Né? Então, aqui está o diagnóstico de Moore. Tá? Os fatos se apresentam como uma espécie de antinomia. Essa parte aqui de baixo. Tá? Experiência é algo único e diferente de qualquer outra coisa. Né? Os idealistas tentam falar isso. Experiência é diferente de materialidade, por exemplo. E depois, ao mesmo tempo, eles falam a experiência de verde é inteiramente indistinguível do verde. Duas proposições que não podem ser ambas verdadeiras. Idealistas sustentando ambas só podem obter refúgio argumentando a partir de uma em algumas conexões e a partir de outras em outras conexões. Então, Moore chama a atenção aqui para o fato de que esse erro do idealista, e depois eu acho que ele vai dar uma explicação melhor onde é que está o erro, é transformado até em uma doutrina. Né? Então, vamos ver aqui na próxima página, eu acho, né? Que ele fala assim, porque existe uma certa doutrina muito dominante entre os filósofos de hoje em dia. Hoje em dia, no caso, inspirado no século XIX e século XX, né? A qual, por uma redução muito simples, pode ser vista afirmando que duas coisas distintas são e não são distintas. A distinção é afirmada, mas também é afirmado que as coisas distintas formam uma unidade orgânica. Mas formando tal unidade é sustentado, cada uma não seria o que é se fosse separada em relação da sua relação com a outra. Portanto, considerar uma coisa por si própria é fazer uma, entre aspas, abstração ilegítima. Tá? Então, a ideia seria que nós faríamos abstração ilegítima quando tentamos afirmar de uma parte, né, de uma parte dessas unidades orgânicas algo, por exemplo, S, né, S seria uma unidade orgânica, né, aquilo que só é verdadeiro para o todo, né, S mais específico. A gente fala assim, S é concebível, mas isso a gente está fazendo uma abstração ilegítima. Porque só é concebível S percípio o todo, não as partes dessa unidade orgânica. Né? Então o princípio é utilizado para afirmar que certas abstrações são, em todos os casos, ilegítimas. Né? Que sempre que você tentar afirmar algo daquilo que é parte de um todo orgânico,
o que você afirma só seria a verdade do todo, né? Agora que essa outra parte amarela. E esse princípio, longe de ser uma verdade útil, é necessariamente falso. Pois, se o todo pode, mais que isso, deve ser substituído pela parte. Aqui acho que tem um erro de tradução, né? Porque em inglês, quando eu falo substituir o todo pela parte, na verdade assim, todo lugar que tem parte, eu colocar todo. Né? Em português é o contrário, né? Quando eu falo substituir todo pela parte, é todo lugar que tem todo, colocar parte. Né? Aqui na verdade se em todo lugar que eu falo da parte, eu devo falar do todo, em todas as proposições e para todos os propósitos, isso só pode querer dizer que o todo é igual à parte. Eu não sei bem aqui, né, qual princípio o Moore está usando, mas pode ser dois. Talvez seja uma identidade indiscerníveis, né, dizendo que, já que o todo e a parte têm as mesmas propriedades, né, já que elas verificam as mesmas afirmações, eles são um e o mesmo. Mas, porém, aqui eu creio que ele está usando um princípio menos contencioso, que é simplesmente a definição de sinonímia em termos de substituição salvo veritate. Né? Então, termos sinônimos são aqueles que podem ser substituídos em todas as proposições sem mudar o valor de verdade daquelas proposições. Né? Eu penso que ele está usando esse princípio por essa referência que ele faz a todas as proposições. Talvez ele esteja dizendo que o uso feito pelos idealistas faz com que as expressões referentes a todo e a parte tenham o mesmo sentido, né? Já que elas podem ser substituídas uma pela outra em todas as proposições, e por isso elas teriam a mesma referência, não só que por isso o todo, o S é princípio, seria uma identidade não informativa, porque S e princípio teriam o mesmo sentido. Né? Se eu parto da identidade, né, todo, e aí, dado isso daí, ou parte, e dado que eu posso substituir, eu devo substituir a parte pelo todo em todas as proposições, eu chego à identidade totalmente não informativa, que é parte igual a parte. Né? Eu falo todo igual a todo, né? Se eu tenho assim, todo igual a parte, não sei se isso é verdadeiro, mas o cara fala assim, olha, você está falando de parte aí, mas essa é uma abstração legítima, você tem que falar de todo. E aí fica todo igual a todo. Fica uma afirmação não informativa. Tá? Então, comentando esse princípio aqui das unidades orgânicas, Moore faz um comentário bem sarcástico sobre Hegel, né, e sua influência da filosofia, que não é tão relevante para a refutação, mas vou ler porque eu achei classudo. O princípio das unidades orgânicas, como aquele da análise e síntese combinada, né, dizer que a mesma afirmação é sintética e analítica, é usada principalmente para defender a prática de sustentar ambas de duas proposições contraditórias, sempre que isso parecer conveniente. Nesta, assim como em outras matérias, o principal serviço de Hegel à filosofia consistiu em dar um nome e erigir a princípio um tipo de falácia, a qual muitos filósofos, junto com o resto da humanidade, se tornaram adictos, viciados. Não admira que ele, Hegel, tenha tantos seguidores e admiradores. Certo? Então agora vamos para, entre aspas, a segunda parte do artigo. Interessante isso, né? Ele falou assim, eu acho que o idealista está fazendo isso aqui, né? Ele precisaria provar que X é percipe sem utilizar a noção de analiticidade, e eles se confundem com isso, né? Mas ele não disse, né, que não dá para provar isso daí sem utilizar a noção de analiticidade, o que é estranho, até porque o próprio Berkeley tem uma prova que tenta fazer exatamente isso. E aqui ele pula para uma tese positiva dele. Mas é porque essa é a ideia dele, entendeu? Ele vai dar uma tese positiva e, se a gente aceitar essa tese positiva, a prova de Berkeley é ruim, né? E o que ele vai argumentar é o seguinte: minha tese positiva, ela é mais afeita ao senso comum e ela tem tanta... se a gente aceitar ela, o idealismo é falso. Se a gente aceitar ela, o ceticismo é falso. E ela tem tanto argumento bom quanto o idealismo. Basicamente esse é o ponto dela. Tá, se você aceita os pressupostos do idealismo, minha tese é falsa. Mas se você aceita o pressuposto da minha tese, o idealismo é falso. A gente está aqui num empate.
Só que minha tese ela é mais dócil ao senso comum. É basicamente isso que ele está dizendo, tá? Então, um motivo dos idealistas não conseguirem ver a diferença entre amarelo e sensação de amarelo é o pressuposto do fenomenismo, né? Ou seja, a ideia de que nada está diretamente presente à mente, a não ser nossos estados mentais. Então, Moore ele passa a apresentar uma alternativa a esse pressuposto, tá? Segundo o qual S simples é facilmente concebível. Já vou mostrar. Ó. Então, vocês têm esse pressuposto aqui, fenomenalismo, né? Toma aqui uma teoria que contraria esse pressuposto. Outro pressuposto, tá? Então, nós dois temos pressupostos. Dado o meu pressuposto, sua teoria é falsa. Dado o seu pressuposto, minha teoria é falsa. Empate. Né? Mas, minha teoria ela é mais próxima do senso comum. Né? Então, todos sabemos que a sensação de azul difere da sensação de verde. Né? Mas é claro que, se ambas são sensações, elas têm que ter algum ponto em comum também. Né? O que é aquilo que elas têm em comum? Né? Se você identificar uma cor com uma sensação, né? Sensação de verde com verde, a sensação de azul com azul, fica difícil explicar o que a sensação de verde tem em comum com a sensação de azul. Né? Pior ainda, o que a sensação de verde tem em comum com a sensação de um som grave. E perceba outro ponto aqui. A escolha de uma cor, por exemplo, de Moore, que é tradicionalmente uma propriedade secundária, não me parece ser desmotivada. Afinal, não só os idealistas, mas também os realistas indiretos, né? Os filósofos modernos em geral, como Locke, aceitam o fenomenismo, né? Fenomenalismo, né? Tanto faz. Então vamos ver aqui, ó. Na página 12, aqui é a teoria dele. Ele fala o seguinte: temos então, em toda a sensação, dois termos distintos. A consciência, em respeito a que todas as sensações são semelhantes. E 2, alguma coisa a mais, em respeito ao que a sensação será diferente da outra. Será conveniente, se me for permitido, chamar esse segundo termo de objeto de uma sensação. Isso também, sem ainda tentar dizer o que essa palavra significa. Então, a sensação de verde e a sensação de azul são ambas sensações, elas têm em comum a consciência. A consciência de quê? Claro que aqui ele está colocando um objeto já, também de uma armadilha, né? Ele quer dizer que é a sensação de vermelho e de um azul. Né? Então, a consciência de vermelho e consciência de azul. Temos então que toda a sensação tem dois elementos distintos, um que Moore chama de consciência, o outro que ele chama de objeto. Né? Então, a teoria de Moore tem a óbvia consequência de que identificar amarelo, um objeto, com a sensação de amarelo, que é consciência de um objeto, consciência mais objeto, não é justificada. Né? Vamos ver aqui na página 13. De acordo com isso, identificar tanto azul ou qualquer outro do que eu chamei objeto da sensação com a correspondente sensação em todos os casos, um erro autocontraditório. É identificar uma parte, né? Então, eu tenho sensação de azul consciência mais azul. Eu estou identificando azul com consciência mais azul. Então, eu estou identificando uma parte, que é azul, com o todo, consciência mais azul. Né? Então, tendo em mente a teoria de Moore, é óbvio que a gente consegue conceber um objeto como existindo sem que alguém tenha consciência dele. Né? Já que a sensação de azul é consciência mais azul, é só eu é só eu conceber azul, né? Sem conceber consciência. Né? Se a consciência amarela é consciência mais amarelo, pode ocorrer consciência sem amarelo. Pode ocorrer os dois juntos, pode ocorrer apenas consciência. Sei lá, como se eu tivesse uma alucinação, apesar de que esse é um caso complicado para a teoria de Moore, pode ocorrer apenas amarelo e pode ocorrer nenhum dos dois. Né? Tem 4 possibilidades. E assim, no argumento mestre de Berkeley, você poderia conceber amarelo ocorrendo sem consciência. Né? E é isso que você concebe. Afirmar que você está concebendo amarelo mais consciência, porque conceber, né, seria o termo consciência disso aí, né, o fato de você estar concebendo amarelo, você tem consciência, sua consciência ao conceber mais amarelo, é confundir o objeto da sua concepção, que é amarelo, com sua consciência.
né? Então, você está concebendo o amarelo, o objeto. Você não está concebendo sua concepção, né? Você não está concebendo sua concepção de amarelo, você está concebendo o amarelo. Essas distinções agora que a teoria de Moore torna possíveis, né? Então, consequentemente, né, aqui na próxima página, página 14, aqui, os resultados mais impactantes de ambos o idealismo e do agnosticismo foram apenas obtidos por identificar azul e sensação de azul, que S é tido como sendo percipe somente porque o que é experienciado é tido como sendo idêntico à sua experiência. Então, você tem que tomar cuidado para você não confundir o que está no o objeto da experiência, que seja a experiência de conceber, com a experiência de conceber. Né? Então, tem que fazer essa distinção, que seria o que Berkeley não faz no argumento dele. Né? Então, Moore vai além, né, no seu ataque ao fenomenalismo. Não é apenas que somente temos acesso direto às nossas ideias, que não é apenas que é falso que nós só temos acesso direto às nossas ideias, impressões ou imagens mentais, chame como quiser. A posição de Moore é que, dado que ele sabe, nem existem imagens mentais, tá? Ou elas são irrelevantes, já que o conteúdo dos meus estados mentais são seus objetos, são as coisas no mundo, né? Isso aqui que é uma coisa bem moderna, moderno estilo de contemporânea, né? Bem século XX de Moore. Né? Deixa eu pegar aqui uma parte aqui. Aqui, ó. Aqui, ó. O que eu desejo assinalar é que nós não temos razão para supor que exista uma coisa tal qual uma imagem mental, para supor que o azul é parte do conteúdo da sensação de azul. Então, eu não preciso dessa noção de imagem mental. Aí ele segue. A verdadeira análise de uma sensação ou ideia é a que se segue. Um elemento comum entre elas, que eu chamei de consciência, é realmente a consciência. E consciência aqui ele quer dizer o seguinte: é um saber. Estar ciente, experienciar alguma coisa. Quando sabemos que a sensação de azul existe, o fato que nós sabemos é que existe uma ciência de azul. Então, posso ter consciência da minha consciência de azul. Isso seria o que um moderno ia chamar de eu tenho consciência de minha imagem mental. O outro falando, não precisa. Eu tenho consciência da minha consciência de azul. O que é azul? Azul é a cor que está do lado de fora, está no mundo, né? E aí ele fala aqui no finalzinho da página, e ter na sua mente conhecimento de azul, consciência, conhecimento, não é ter na sua mente uma coisa, uma imagem, da qual o azul é o conteúdo. Um conteúdo imagético. Estar ciente é estar ciente de uma ciência de azul. Então, quando eu tenho consciência de que eu estou consciente de azul, é só isso que eu estou. Azul é o objeto, eu estou consciente da minha consciência de azul. Não tenho uma ideia, não preciso ter uma ideia. E aí, na próxima página, ele fala o seguinte, página 19. Aqui, O que é chamado de conteúdo de uma sensação, uma imagem mental, na verdade, o que eu chamei de objeto. O conteúdo da minha sensação é o objeto no mundo. Então, essa é uma exposição inicial da posição que veio ficar posteriormente chamada de realismo direto. O conteúdo dos nossos estados mentais são seus objetos, as coisas no mundo. Se a gente está se atendo aqui à percepção e memória. Essa é uma posição alternativa tanto ao realismo indireto, de Locke, por exemplo, a ideia de que o conteúdo dos meus estados mentais é mental, é uma ideia, e o objeto é uma coisa no mundo, esse é o realismo indireto, e é também oposto ao idealismo. O conteúdo dos nossos estados mentais são seus objetos. O idealista concorda com o realista direto em relação a isso. Só que para o idealista ambos são mentais. Para o realista direto, o conteúdo é igual ao objeto, e são coisas no mundo. E se a gente pensar aqui em termos de pensamento em geral, isso aqui também é um rudimento do que veio a ser o externismo cognitivo. A ideia de que qual é seu pensamento depende do ambiente que você está. Já que o conteúdo dos seus pensamentos está no ambiente, qual pensamento você está tendo pode depender do ambiente. Isso aí é uma tese proposta por
Putnam 70 anos depois. Mas aqui você já tem um direcionamento a esse tipo de coisa, né? Então, uma consequência da posição de Moore é que, dada a teoria dele, não faz sentido o ceticismo, né? Aqui, ó, a gente fala aqui, ó, não há, portanto, a questão de como sair dos círculos das nossas próprias sensações. Meramente ter uma sensação é estar fora desse círculo. Significa conhecer algo que é tão verdadeiramente, realmente, não uma parte da minha experiência, quanto qualquer coisa que eu jamais poderei conhecer, né? Então, dada a teoria de Moore, não faz nem sentido o ceticismo em relação ao mundo externo. Eu não tenho experiências? Eu tenho, então, essas minhas experiências têm objetos, então, a mundo externo, né? Então, ao contrário do que pensa o idealista, o idealismo não é a melhor maneira de evitar o ceticismo, que, inclusive, compartilha a maioria dos pressupostos do idealismo, como, por exemplo, o fenomenismo. Ao contrário, para evitar, a maneira mais eficiente de evitar o ceticismo é evitar os pressupostos que levam ao ceticismo e que levam também ao idealismo, como o fenomenismo. Moore está aqui exatamente tentando evitar o fenomenismo. Uma página um pouquinho mais na frente, ele fala o seguinte: quando, portanto, Berkeley supôs que a única coisa da qual eu estou diretamente ciente são minhas próprias sensações e ideias, ele supôs algo falso. Só que ele está negando diretamente o fenomenismo, né? Como eu disse, é um pressuposto compartilhado pelos céticos, pelos idealistas e também pela maioria dos modernos, né? Como Locke, que eram representacionalistas indiretos, né? Então a posição de Moore é que o mundo é acessível ao sujeito porque o objeto dos pensamentos são as coisas, tal como elas são as coisas em si, tá? Não são representações das coisas, são as coisas. Nas palavras dele, o objeto, quando estamos cientes dele, é precisamente o que ele seria se não estivéssemos cientes. Então, o mundo está mais aberto a nós. Né? Você não tem o óculos, né, que são as ideias. Você toca o mundo diretamente quando você vê, quando você toca, sabe? Então a Moore aqui ele termina invertendo exatamente o ônus da prova para o idealista, na página 21. Aqui. A questão que deve ser levantada sobre as coisas materiais não é a seguinte questão: que razão nós temos para supor que exista qualquer coisa que corresponda às nossas sensações? Não é essa a questão. A questão que a gente deve colocar é a seguinte: que razão nós temos para supor que as coisas materiais não existam? Uma vez que a existência delas tem precisamente a mesma evidência do que a existência das nossas sensações. Principalmente na teoria de Moore, né? E ele continua, ele fala o seguinte: olha, que ambas existam, nossas sensações e as coisas materiais, pode ser falso, né? Que talvez seja até um aceno ao falibilismo. Mas se isso é razão para duvidar da existência das coisas materiais, que é um aspecto inseparável da nossa experiência, né? Geralmente o objeto da nossa experiência, o mesmo raciocínio se provará conclusivamente que a nossa consciência tampouco existe, já que nossa consciência é outro aspecto inseparável da nossa experiência, né? Nossa experiência, por exemplo, ao ver esse tubo de cola, é consciência mais tubo de cola. Se o fato de eu poder estar errado sobre o tubo de cola é motivo para eu pensar que tubo de cola não existe, coisas materiais no geral não existe, esse mesmo fato é motivo para pensar que a consciência não existe, né? Já que esses dois são dois elementos da minha experiência. Então, isso aqui é o verdadeiro penso, logo as coisas existem, né? A verdadeira refutação ao idealismo e não aquela solução meio termo, né? Meio em cima do muro de Kant. Tá? Então, falar que são os últimos pontos aqui sobre esse artigo. Na refutação do idealismo, Moore nos dá um diagnóstico interessante, né? Acerca de um suposto erro filosófico que levaria ao idealismo. Qual seja o erro de confundir entre um estado mental, por exemplo, uma concepção, e seu objeto. Né? Uma árvore sem ser percebida, vamos dizer. É difícil ter certeza se Moore diagnosticou corretamente a origem desse erro dos idealistas, vamos dizer. Mas se a gente está convencido dessa crítica, como estiveram o próprio Moore e Russell e várias gerações posteriores de filósofos analíticos, o interessante é esse ponto agora. Essa crítica abre um caminho para novas perspectivas, tanto em epistemologia quanto em metafísica.
Mais especificamente, a crítica de Moore nos permite explorar a possibilidade de uma teoria do conhecimento que parte do pressuposto de que objetos não existem independentemente de nós, em vez de tentar provar isso. Isso é o pressuposto da teoria. E de conhecer, e que nessa teoria conhecer um objeto significa estar imediatamente relacionado com ele mesmo, o objeto em si mesmo. Então essa é a importância de Moore. Abrir essa porta na filosofia. Então a estratégia de Moore, como eu falei, é apresentar a sua proposta como mais viável, tão viável quanto, vamos dizer assim, porque tem o mesmo número de argumentos. Olha, provei que dada a minha teoria, a sua teoria é falsa. Eu concordo que dada a sua teoria, a minha teoria é falsa. Então a gente está no mesmo pé, só que minha teoria é mais afeita ao senso comum. Né? De modo a tornar o ônus da prova exigido para estabelecer a impossibilidade de algo existir sem ser experimentado mais elevado. O ponto dele é esse. Que boas razões existem para supor que sempre que eu tenho uma sensação de azul, a coisa que eu vejo é uma coisa dependente da mente, cuja existência depende de ser experimentada? Nenhuma, diz Moore, né? Então, o que Moore ainda não afirma claramente nessa fase de sua carreira, né, o que ele vai fazer depois, é que ele não tem que provar que os idealistas estão errados, apresentando argumentos que até eles devem aceitar para justificar sua visão de senso comum. O ônus da prova recai sobre aqueles que querem negar o óbvio. Né? E como o ônus da prova recai sobre o idealista, Moore está livre para elaborar sua alternativa, exatamente como ele fez na segunda parte da refutação. Então, Moore ele deve ser visto como estando engajado num projeto diferente daquele que era esperado de um filósofo moderno, né? Erigir certezas a partir de verdades autoevidentes. O fato de o cético ou um metafísico revisionista não nos permitir nossos pontos de partida, que o mundo existe, e eles nem poderem ser levados a partir de premissas, levados a aceitar isso a partir de premissas que eles aceitam, não prejudica nossa pretensão de saber que nossos pressupostos são verdadeiros. Isso que o Moore está dizendo. Olha, eu sei que o mundo existe, eu sei que você é cético, não concorda comigo, eu sei que eu não vou com você, mas pouco importa. Né? Eu sei que o mundo existe. Né? Então, o fato de a gente não poder convencer um cético ou um metafísico revisionista não tem nenhuma diferença, assim, não muda em nada a nossa posição, a justificação da nossa posição, porque ela é a posição de senso comum. Então, o cético e o metafísico que tem que convencer a gente que a gente está errado. Então, a contribuição em direção à qual o Moore está tateando ainda aqui, né, não é aquela que fornece um argumento que deva persuadir qualquer cético racional ou metafísico revisionista, mas é de simplesmente articular a nossa visão pré-filosófica. Vou transformar minha visão pré-filosófica em uma teoria bem feita. Né? E aí, quando eu tiver uma teoria bem feita, tão bem feita quanto a teoria rival, aí que eu posso virar a mesa. Né? Então, ele não está falando assim, eu posso só negar qualquer teoria por causa do senso comum. Ele falou, não, eu tenho que fazer uma teoria bem feita. Quando a minha teoria estiver tão bem feita quanto a do cético e a do metafísico revisionista, eu posso virar a mesa. Posso exigir que ele justifique sua posição. Né? Já que eu tenho uma teoria tão boa contra dele, que tem o mesmo número de apoio, e ela é tão bem desenvolvida contra dele, e a minha teoria, além de tudo, ainda está a favor do senso comum, cabe a ele mostrar porque que a teoria dele é preferível. Né? Então, esse aqui é o cerne do que viria a ser o programa de Moore. Na refutação e idealismo, a gente vê simplesmente o primeiro passo de Moore para se tornar esse grande filósofo, um dos maiores do século XX. Tá bom, gente? Então, é isso aqui. Abraço.